Ei, crianças, vamos lá continuar, né, o nosso capítulo 5. Nós falamos dos santos, né, formados e devotos de Nossa Senhora, certo? Nós falamos, quais foram os santos que nós falamos? Vamos relembrar: Santa Maria Gorete, São Domingos Sávio e Santa Laura Vicunha. Então hoje, para completar essa segunda parte do capítulo 5, nós vamos falar de mais 4 santos e aprender com eles, né? Eu quero que a gente pense, eu falo que eu também, né? Então eu quero que vocês, crianças, escutem as histórias desses santos e pensem como que eu posso ser como eles, em que eu posso imitá-los, o que eu posso mais aprender de valioso com esses santos, combinado? A primeira que nós vamos falar é Santa Gema. Santa Gema nasceu na Itália e desde pequenininha ela era muito piedosa, né? Com 4 aninhos ela já juntava as mãozinhas e rezava a Ave Maria sozinha. Era uma menina muito obediente. Uma característica bem comum dos santos, né, enquanto crianças, e fazia muita caridade. Ela era muito bondosa com as amiguinhas dela, com as amigas, e isso ficava muito forte no coração de quem estava ao redor de Santa Gema, né? As pessoas que conviviam com Santa Gema, as amigas de Santa Gema, sempre sentiram nela esse amor de Deus, esse carinho extra, né, esse carinho a mais que ela tinha dentro de si. Sempre que ela escutava falar de Deus, ela sentia muita alegria. E aos 7 anos ela perdeu a mãe dela. A mãe dela faleceu, morreu, e ela foi até a imagem de Nossa Senhora, ela foi até um altar em que tinha uma imagem de Nossa Senhora e falou com Nossa Senhora: Maria, já não tenho mãe, seja então a minha mãe lá do céu. E ela começou a estudar bastante as virtudes, né? Ela sempre foi a primeira, assim, da classe dela, aprendeu a aproveitar bastante os estudos dela. Ela era muito devota da paixão de Cristo, a paixão de Cristo, né? Todo o sofrimento de Jesus até a cruz. E, inclusive, foi uma das santas que recebeu as chagas de Jesus. Aqui, ó, nessa imagem, vamos ver se dá pra gente ver aqui, ó, a mãozinha dela, tá vendo? Com as chagas, deixa eu sair daqui pra focar. As chagas de Jesus aqui, ó, na mão dela. Ela recebeu, tamanha era, né, a paixão dela com a paixão de Cristo. Ela rezava de joelhos o rosário completo e dedicava bastante tempo à oração. Com 13 anos de idade, ela fez alguns propósitos a Deus. O primeiro, visitar todos os dias Jesus no sacrário e falar mais com o coração do que com a boca. O que significa isso? É se ajoelhar diante dele, lá na Eucaristia, lá no sacrário, e deixar ele falar também, né? E colocar para ele todos os sentimentos que você tem no seu coração e silenciar, para que Jesus também possa falar no seu coração. E não falar a não ser das coisas celestiais. Então, quando ela falava das coisas do céu, das coisas de Deus. Ela não tinha nenhuma vaidade. Olha que bonitinha. O que ela falava? As joias da esposa de um rei crucificado são os espinhos e a cruz. Então ela decidiu ser esposa de Jesus, né? Ser esposa de um rei crucificado. Conquistou a difícil conversão de um pecador pela intercessão de Maria Santíssima, com quem ela conversava habitualmente. Ela conversava muito com um pecador, uma pessoa que tinha grande dificuldade em aceitar as coisas de Deus. E por intercessão de Nossa Senhora, ela conseguiu a conversão dessa pessoa. Ela morreu, né, em 1903, lá na Itália, sendo considerada uma santa. Vamos ver, então, agora, sobre a história de Santa Gema.
O que você mais gostou dessa história, assim? O que mais te chamou a atenção? Eu adorei quando eu fiquei sabendo que ela era muito bondosa com os amigos e que as amigas dela sentiam essa grande caridade no coração dela, gostavam de ficar perto dela porque sentiam o amor de Deus junto com ela. Também achei lindo quando ela consegue a conversão daquele pecador por intercessão de Nossa Senhora. Tem tanta coisa de Santa Gema, né, que a gente pode aprender, a devoção ao rosário, a sua entrega a Nossa Senhora. Então pensa aí e vai, né, refletindo com sua família em que você pode, né, buscar na história de Santa Gema a sua própria santificação. A próxima, né, o próximo santo é São Geraldo Magela. Deixa eu sair daqui para focar. São Geraldo Magela, ele foi educado pelos pais com grande piedade. Já foram aqueles pais muito amorosos, muito carinhosos. Então, desde cedo, ele desenvolveu um grande amor pelas coisas de Deus e uma grande devoção à Nossa Senhora. São Geraldo, né, ele é um bom exemplo para todas as famílias do quanto o amor e a devoção dos pais, da família, pode trazer você, criança, também para a devoção. Então, para vocês, papais que estão assistindo, também segue um grande exemplo. Com 5 aninhos de idade só, ele costumava visitar uma capela dedicada à Mãe do Céu. Então, com 5 aninhos, ele buscava já, né, estar diante de Nossa Senhora ali, pelo menos naquela imagem, fazendo aquelas orações de proximidade com ela. Na escola ele era extremamente obediente e estudioso. A disciplina que ele mais se destacava era o catecismo. Gostava muito de rezar e ele também amava receber a Santa Eucaristia. Ele também, as virtudes que mais se percebiam nele eram o espírito de sacrifício e de paciência. Tinha um amor absurdo pela Santíssima Virgem Maria, porque desde pequenininho sua mãe ensinou para ele, né, toda essa devoção. Nas festas de Nossa Senhora ele era o mais alegre, era o mais feliz de todos, né? Era a festa de Nossa Senhora, que legal, a festa da minha Mãe do Céu. Então ele colocava toda a alegria dele nessas festas e chamava as pessoas para essa alegria também, né? Ele colocava em Nossa Senhora a confiança total e conversava com ela assim como eu tô conversando com você. E aí, quando ainda realizava milagres, sim, São Geraldo Magela realizava milagres enquanto criança e ele nunca ficou vaidoso por conta disso, ao contrário, né? Ele nunca se achava importante, porque ele falava: isso que aconteceu não foi por minha causa, mas foi pela Virgem Maria a quem eu pedi socorro. E isso é muito valioso, porque uma vez que nos colocamos totalmente para ela, para Jesus pelas mãos de Maria, grandes coisas podem acontecer, inclusive milagres. E a gente não pode crescer na vaidade, achar que isso é coisa nossa, né? Que, poxa vida, como eu fiz bem ao meu amigo, como eu ajudei o meu colega, a minha família. A gente tem que ter o discernimento de que quem fez tudo isso tá lá em cima e nós fomos usados como instrumentos, certo? Então, o que você achou da história de São Geraldo Magela? O que mais te chamou a atenção e o que da história dele você pensa: poxa, vou ser como ele, quero fazer igual São Geraldo Magela, conversar com Nossa Senhora como eu converso com a minha mãe aqui na Terra. Quem sabe criar essa intimidade gostosa com Nossa Senhora, assim como São Geraldo Magela. Vamos para a próxima, que é Santa Ana. Santa Ana de Guiné. Era uma menininha difícil, gente. Ela morreu com 10 aninhos só, mas era uma menina muito brava, sabe?
Ela era rebelde, era agressiva, inclusive. Sabe? Aquelas crianças que querem tudo do jeitinho delas, muito caprichosa. Ela era assim. Diferente desses outros santos que a gente está olhando, né? Que estamos estudando. Com 4 anos de idade, o pai dela morreu na guerra. E um dia ela viu a mãe dela chorando, porque ela tinha ficado sozinha com os 4 filhos. E Ana era a mais velha desses filhos. Então Ana chegou perto da mãe dela e falou: mamãe, como que eu posso te ajudar? Ela não queria ver a mamãe dela chorando, né? E aí a mãe dela respondeu: seja boa e ame muito a Jesus. Desde então, a pequena Ana começou um processo de conversão muito profundo. E ela fez o propósito de sempre obedecer. Então, na semana, né, no dia da sua primeira comunhão, com 6 anos de idade, ela pediu para Jesus a graça de guardar o seu coração puro como um lírio só para ele. Pouco tempo depois disso, ela ficou muito doente. E durante essa enfermidade, ela aprendeu a oferecer a Deus toda a vida dela, todas as dores dela em sacrifício pela conversão dos pecadores. E ela falou assim: olha, temos muitas alegrias na terra, mas duram pouco. A que permanece é a de ter realizado um sacrifício por Deus. Ela encheu o céu com seus sacrifícios e orações pela boa conversão, né? Pela conversão daqueles que já estavam afastados de Deus e da igreja. E ela dizia: nada é difícil para quem ama a Deus. Essa frase ficou muito forte no meu coração. E no seu coração, criança? Me conta aqui. Nada é difícil para quem ama a Deus. Bonito isso, né? E é interessante porque a Ana tinha esse comportamento muito difícil e mesmo assim ela dizia isso, né? Então, e você, criança, como você tem se sentido para fazer sacrifício? Você já fez algum sacrifício? Você já pensou assim, o que eu posso oferecer para Deus pelas almas do purgatório ou por aqueles que precisam de conversão? Pense em alguém da sua família, pense em algum amigo que você gostaria que estivesse mais pertinho de Deus. E faça como Santa Ana, né? Que apesar de toda a dificuldade do seu próprio temperamento, ela conseguiu domar esse temperamento, acalmar esse temperamento muito forte, muito irritada, muito brava e oferecer tudo para Deus. Combinado? Sabe com quem que nós vamos terminar esse capítulo? Com São Luís Maria Grignon de Montfort. Esse foi o santo que escreveu o Tratado da Devoção da Santíssima Virgem, a verdadeira devoção, que é o que nós estamos estudando. Esse é o grande apóstolo, né, do Tratado de Nossa Senhora. Esse livro que São Luís escreveu. Mas vamos falar um pouquinho da infância dele. Como que ele era quando ele era criança, quando ele era pequenininho, né? Ou quando ele já tinha lá seus 6, 7, 8 anos, na idade em que vocês estão também. Ele nasceu numa família cheia, muito numerosa. Ele tinha muitos irmãos e também muitas dificuldades. Era uma família muito pobre, mas ele sempre animava e sempre consolava a mãe dele, animando ela e encorajando a mãe dela a suportar com paciência todas as dificuldades e as provas da vida, sempre iluminado por Deus com palavras muito bonitas para ela. Na crisma, quando ele foi crismar, lá com seus 14 anos, ele acrescentou Maria ao seu nome. Então ele era só Luís e passou a ser Luís Maria. E passando a se chamar então assim, e teve o seu lema sendo a Jesus por Maria, que é o que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Passou então por muitas dificuldades e o temperamento forte do pai. O pai dele era muito bravo
E o pai dele não aceitava que ele fosse assim. Na época, o pai dele era muito machista e achava que essas coisas do menino querer rezar o terço, ir à Santa Missa, querer ser sacerdote, isso era coisa de meninas. E aí ele ficava muito bravo, descontava toda a sua raiva em Luís, e ele suportou com paciência todo esse temperamento e não desistiu de ser de Deus, como ele sempre sentiu que seria pelas mãos de Maria. E aí ele conseguiu, inclusive São Luís também, assim como a pequena Ana de Guiné, tinha um temperamento muito forte. Ele também tinha aquele temperamento de difícil controle, aquele temperamento muito nervoso, muito bravo, até por conta das coisas do pai dele. Então, e desde pequeno ele consagrava todas as ações que ele fazia a Deus. E assim ele conseguiu controlar o caráter forte e quase indomável que ele tinha. Ele não teve nada de extraordinário na infância dele, mas ele se destacava por essa luta interior para chegar à perfeição e à santidade. Então, ele não tinha nada de diferente na infância, porém, ele lutava muito contra esse caráter bravo, nervoso, de difícil controle dele para chegar à santidade. Era muito inteligente, muito sério e decidido e muito estudioso, né? No caminho para a santidade ele conseguia dar passos gigantes porque ele se entregava à oração e à penitência, porém sendo sempre muito alegre e muito bondoso, muito caridoso com os pobres, inclusive. As pessoas que conviviam com São Luís falavam assim: o amor dessa boa mãe de Nossa Senhora parece ter nascido com ele, de tanto que ele exalava esse perfume da bondade de Nossa Senhora, né? E essa característica da devoção a Nossa Senhora foi crescendo absurdamente com ele e transformou-se num sacerdote de Maria, onde ele ensinava a todos que um bom cristão e soldado de Cristo deve se entregar totalmente a Nossa Senhora e por ela ser formado, assim como ela formou Jesus. E você, criança, o que você aprendeu com a história de São Luís? Você pensa assim: nossa, será que eu sou como São Luís? Será que meu caráter, o meu temperamento é difícil, assim? Será que eu fico muito irritado às vezes? Como que é o seu comportamento hoje? E o que você tem feito para ajudar os seus pais, para ajudar a sua mãe, para animar a sua casa, a sua família? Esses são os santos que a gente está falando aqui no nosso livro. Mas existem outros santos também que você pode estudar com a sua família. Aqui em casa a gente gosta muito, muito, muito de São João Paulo II, que foi um santo consagrado a Nossa Senhora, completamente apaixonado por Maria. Ele também é um grande exemplo de bondade, né, de caridade para nós aqui na nossa casa. Então pensa para você qual santo que você mais se identifica e o que em cada história que você escutou você gostaria de colocar para sua vida como um estímulo